Então, vamos para mais um diário da semana e nós vamos falar sobre honorários aqui em Portugal. Mas antes, uma apresentação, eu me chamo Tauana Fontinelli, sou advogada no Brasil, aqui em Portugal, atuo em direito de família e direito migratório. Vem comigo! Bom, vamos falar sobre esse segredo. Honorários em Portugal. Sim, parece um segredo, porque toda vez que a gente fala sobre isso com os colegas portugueses, advogados portugueses, parece que isso fica um pouco debaixo do pano. A gente não consegue entender, não consegue acompanhar o processo, tá? Entende? Então, vamos falar sobre isso aqui para vocês. E eu percebi que essa é uma grande dificuldade para os advogados estrangeiros atuarem aqui em Portugal. Bom, quando eu estava no Brasil, e já no Brasil, eu realizava alguns trabalhos já aqui em Portugal. E conseguia acompanhar algumas ideias de honorários. Mas desde lá, eu já fiz uma pesquisa, já tinha feito uma pesquisa de uma tabela da ordem para poder ter como parâmetro e cobrar os meus honorários. Não encontrei, tá? E comecei a cobrar como eu achava conveniente. Enfim, fiz a minha inscrição da ordem, vir para Portugal e cheguei aqui e procurei mais uma vez essa tabela da ordem e não encontrei. Deixo aqui disponível nos comentários para que você que sabe de alguma tabela da ordem, deixe o link e eu possa acessar, tá? Mas eu estou falando sobre a minha experiência e não encontrei nenhuma tabela da ordem até agora. Bom, ao perguntar aos meus colegas, também me informaram sobre inexistência de tabela da ordem e foi assim que eu fui conseguindo algumas informações, recolhendo daqui, recolhendo dali e montando uma estratégia de uma planilha de honorários. Bom, diante da minha necessidade de informar o meu cliente sobre os meus honorários, eu tive que bolar algumas estratégias, na verdade um planejamento, um parâmetro, alguns parâmetros, na verdade, para poder estipular os meus honorários. Quais foram os parâmetros utilizados por mim? Bom, o tempo gasto em cada demanda, o meu nível de conhecimento sobre aquilo, sobre aquele assunto e o meu comprometimento naquela determinada ação, naquele trabalho. Então, assim eu fiz a minha tabela da ordem e tenho até hoje, que é a que eu utilizo para cobrar os meus honorários, tá? Diferente do Brasil, que nós temos uma tabela da ordem para cada estado, aqui nós não temos tabela alguma. Então, a forma que eu encontrei para fazer a minha própria tabela foi através do recolhimento de informações dos meus colegas, advogados e advogadas, e através desses 3 parâmetros, e que eu deixo aqui disponível para vocês, para que vocês façam também. Então, a dica que eu dou para vocês hoje, vocês, advogados e advogadas que estão saindo do Brasil, já estão no processo de inscrição da ordem aqui em Portugal e não sabem como iniciar e como fazer a cobrança dos honorários, já comecem utilizando estes parâmetros para que vocês façam a planilha de vocês e façam a cobrança da forma que vocês acharem conveniente, ok? Esses parâmetros é o que eu tenho, inclusive, utilizado como justificativa ao meu cliente, de frente para o meu cliente, para que ele compreenda os meus valores, ok, gente? Então, qualquer dúvida que vocês tenham e queiram um auxílio na formação da planilha de vocês, podem entrar em contato comigo que estarei aqui para auxiliá-los, tá? Farei diferente dos meus colegas portugueses que não me deram dicas concretas de como cobrar os meus honorários, certinho? Então, fica com essa dica, essa bomba e esse segredo. E até a próxima semana. Um beijo!